Muito bem. Bom, para a galera que está assistindo agora, da faculdade, fora da faculdade, quem sabe esse vídeo acaba atingindo a comunidade fora do nosso departamento, quem sabe até da UFAM. Bom, muito boa tarde, bom dia ou boa noite. No caso, para mim é bom dia, estou gravando de dia isso aqui. Bom, aqui no nosso canal de monitorias do YouTube do departamento não, do curso de Engenharia Mecânica, a gente vai tentar, pelo menos, regravar de um formato que fique, de certa forma, ok para a gente postar no YouTube. A gente vai gravar os mini cursos que teve na semana de Engenharia Mecânica, adaptando de uma forma que seja legal postar aqui na plataforma. Isso vai servir de material de apoio para os alunos do curso e, quem sabe, até seja algo que sirva para a comunidade externa ao fã. Nunca se sabe, né? Bom, enfim. A gente vai começar com esse mini curso de introdução ao LaTeX. Foi o mini curso que eu ministrei na semana de Engenharia Mecânica. Provavelmente a gente vai ter também os mini cursos de Python, modelagem, impressão 3D, que a gente também teve no curso na semana de Engenharia. E a gente vai tentar gravar e postar aqui no YouTube. Então, tendo dado esses avisos, começar aqui falando um pouquinho sobre o LaTeX. E é isso aí. Vamos lá. A parte da divisão... Epa, peraí, rapidinho. A parte da divisão da apresentação em si, do mini curso em si, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é o LaTeX, basicamente. Só uma introduçãozinha. Não vai ser nada muito distante do que já é apresentado na internet, se vocês pesquisarem. A gente vai falar um pouco da motivação, que te motiva, o que seria motivar, o motivo de você usar o LaTeX. A gente vai abordar um pouquinho sobre isso. A gente vai falar sobre um pouquinho sobre o Overleaf, que vai ser a plataforma que a gente vai utilizar para escrever em LaTeX. E ao final eu vou elencar alguns dos conteúdos que serão abordados ao decorrer dos vídeos aqui no minicurso. Provavelmente cada vídeo dentro desse minicurso vão ser abordado cada tópico, do jeito que eu vou mostrar aqui. Contudo, é bem provável que posteriormente esse minicurso que vai estar numa playlist no YouTube seja expandido. Talvez até por mim ou talvez por outras pessoas que eventualmente assumam o centro acadêmico. A ideia é que o canal do YouTube ele perpetue ao longo dos vários anos aí como material de apoio para os alunos e para a comunidade externa ou interna da UFAM, né? Para outros cursos, certo? Então vamos lá. Falar um pouquinho sobre o que é o LaTeX em si. Não vou dar nenhum conceito muito, digamos assim, técnico. Vou falar só o básicozinho só para se entender. Bom, o LaTeX é basicamente, de maneira bem resumida, uma linguagem para marcação e editoração de texto, de documentos, certo? Então, a ideia é que ferramentas mais comuns de serem usadas, por exemplo, como Word e PowerPoint, são justamente os editores de documentos, softwares para você fazer a edição do seu texto lá e você conseguir ter um documento para apresentar o TCC, enfim, relatório técnico, coisa nesse sentido. O LaTeX, ele, abre aspas, serve como uma alternativa para esses softwares, certo? LaTeX é uma linguagem e pode ser muito facilmente confundido com uma linguagem de programação. Na verdade, não é de programação, você não programa nada em LaTeX. Você vai dizer para o LaTeX o que deve ser marcado no documento, certo? Então, mas existe essa comparação com linguagem de programação, de certa forma, em termos, digamos assim, para você entender como funciona, a lógica aplicada é a mesma que uma linguagem de programação. Mas a diferença é que você não programa nada, certo? Então, no LaTeX, como eu já mencionei, os outros documentos de edição, os softwares de edição de texto, o LaTeX ele vai se diferir desses softwares justamente na maneira como você concebe os documentos. Então, nos softwares, geralmente, quando você edita qualquer coisa, quando você acrescenta conteúdo, quando você acrescenta material, de certa forma indireta, você acaba alterando o próprio layout também daquele documento. Em softwares como o Word, por exemplo, você vai ter o que o pessoal chama de o que você vê é o que você tem. O que você está vendo na sua tela conforme você vai construindo o documento é a mesma coisa que você vai ter ao final do seu trabalho, certo?
No LaTeX é um pouquinho mais diferente. O LaTeX, o que você está vendo, na verdade, o que você está escrevendo no LaTeX, ele não vai ser o que você vai ter no final. O que você está vendo é o que você está dizendo para o LaTeX que você quer ter, certo? Então, ao final, o que você vai ter no final no LaTeX é basicamente um certo conjunto de linhas de código que você vai fornecer para o LaTeX, você vai escrever no LaTeX e ao compilar esse código de maneira parecida com uma linguagem de programação, ele vai retornar para você o resultado daquela sua linha de código, digamos assim. Então, você funciona basicamente desse jeito. Então, existe uma certa separação entre o que é o documento em si, layout pronto, todas essas coisas, do que é conteúdo que você insere no documento. Isso acaba facilitando, é uma coisa que a gente vai abordar um pouco mais na frente. Bom, motivações para usar LaTeX. Como vocês devem ter percebido, não é muito intuitivo usar LaTeX, por exemplo. Se você comparar com o Word, um documento já muito conhecido, difundido aí, difundido não, eu esqueci, consolidado, um software muito mais consolidado aí, ele é muito mais intuitivo, você consegue de maneira não muito complexa, só de ir mexendo você consegue intuitivamente aprender a mexer nele, a construir as coisas. Então, e o LaTeX não tem essa facilidade. Por que você usaria LaTeX quando você tem outras ferramentas? O que vai levar você a usar o LaTeX, ao invés de usar outros softwares. Geralmente esses outros softwares você usa para fazer trabalhos, como o Word, relatórios técnicos, TCC. O Publisher eu botei aqui apenas como sendo conhecimento geral, né? O Publisher, eu mexi poucas vezes com ele. Na época que eu mexi ele era um pouquinho ruim. Mas a ideia dele é fazer coisas pequenas. Cartão de aniversário, coisas pequenas, banners. E o PowerPoint para você fazer apresentações de trabalho. O LaTeX, inclusive, ele tem uma extensão chamada Beamer para poder... Não sei dizer ao certo essa extensão, o termo técnico. Mas ele tem o que a gente chama de Beamer, que é para poder você construir slides. Da mesma forma que o PowerPoint. Mas bom, se você tem todos esses softwares, qual é a vantagem de você usar o LaTeX? Bom, o LaTeX para a gente, ao decorrer do curso, para fazer relatórios e trabalhos, ele tem algumas vantagens com relação à estética. LaTeX, um documento em LaTeX ele fica de certa forma um pouco mais elegante, ele é bem bonito. Até pela própria qualidade, por exemplo, das equações. As equações no LaTeX ficam, de certa forma, bem bonitas. Se você já tem um pouco mais de familiaridade, você consegue perceber quando o documento foi concebido em LaTeX ou, por exemplo, em Word. Tem algumas diferenças que, conforme a experiência que você vai tendo, você consegue perceber. E, de fato, em LaTeX as coisas tendem a ficar muito mais elegantes, digamos assim. O LaTeX também tem uma variedade de aplicações, vocês podem pesquisar aí na internet. Inclusive, essa parte de variedade de aplicações se deve também ao fato de que o LaTeX é, de certa forma, abre aspas, bem antigo, ele não mudou tanto conforme o passar do tempo. Isso faz com que exista muito material na internet para você pesquisar e aprender a mexer. A comunidade é bem extensa, digamos assim, muita gente compartilha e divulga o que ela mesma faz dentro do LaTeX. Isso acaba gerando ideias para você aplicar nos seus trabalhos e facilita também quando você está aprendendo, você pode ir pesquisando. Toda vez que você precisa aplicar uma coisa nova, não é tão complicado assim de achar na internet. Então o LaTeX tem essa vantagem, apesar de não ser tão intuitivo assim, ele tem essa vantagem de você conseguir as informações que você precisa para poder fazer seu trabalho. E bom, eu elenquei no final também o que para mim é a maior vantagem do LaTeX, que é você conseguir uma certa facilidade de você escrever sobre um template já pré-pronto. O que isso significa? Às vezes, na verdade, quase toda vez que você vai fazer um trabalho para, sei lá, determinada instituição, ela já tem um template que deve ser seguido à risca, um template que você deve seguir para poder formatar seu trabalho. E quando você tem o LaTeX, de certa forma acaba sendo muito mais fácil você fazer isso, porque como eu falei anteriormente, existe uma certa divisão entre o que é layout, configuração de layout e o que é conteúdo. Você consegue simplesmente, não simplesmente, mas você consegue com muita facilidade jogar o que você tem de conteúdo para dentro do LaTeX sem alterar de maneira significativa o layout. Justamente porque, digamos assim, a parte de layout já é pré-programada, já é pré-definida. Então você simplesmente vai jogando lá. Lembra quando eu falo simplesmente, não é exatamente simplesmente, mas você vai jogando as informações do seu trabalho
e você consegue, e o próprio LaTeX ele já vai formatando de acordo com o que já foi pré-definido. Isso acaba sendo um pouco mais vantajoso em comparação com o Word. Com o Word, quando você vai jogar coisas dentro do documento, como eu falei, indiretamente você acaba mexendo um pouquinho no layout. E isso acaba às vezes ficando chato, você tem que ir lá e ir formatando. Tem formas eficientes de você fazer as coisas no Word, mas nesse quesito o LaTeX apresenta uma vantagem um pouquinho à frente, digamos assim, no Word. Ela é importante observar também que o LaTeX ele não necessariamente vai substituir os outros softwares em qualquer ocasião. Na verdade, existem certos momentos em que você pode aplicar um ou outro, depende da ocasião. Geralmente, se você quer fazer alguns documentos que não sejam tão expressivos, digamos assim, às vezes o professor lá passou uma leve atividadezinha, que você precisaria fazer digitado, aí você não faz em LaTeX, você pode fazer no Word, uma coisa pequena, não muito grande. Talvez para alguma coisa maior, por exemplo, 50 páginas, por exemplo, de trabalho, aí já seja uma opção muito mais viável usar LaTeX do que o Word. Principalmente se você já tiver o template do trabalho que você vai querer ter. Beleza? Bom, isso aqui é parte de opinião dos usuários de LaTeX do nosso curso, do curso de Engenharia Mecânica. Foi uma coisa que a gente acabou idealizando quando a gente estava mexendo com LaTeX. Então, o que a gente tem com LaTeX, a ponto de exemplificar, é uma certa, em comparação com o Word, que é o principal documento, digamos assim, arquirrival do LaTeX. Então, vamos ter a gente pode separar isso num gráfico entre grau de complexidade e grau de dificuldade. Existe uma tendência que quanto mais complexas as coisas que você precisa fazer, mais difícil é de fazer essas coisas. E no Word a gente percebe uma curva exponencial que cresce muito rapidamente, certo? Então, para coisas bem simples, para coisas bem simples, não tão complexas, não é tão difícil de você fazer no Word. Conforme você vai precisando de algum grau de complexidade, algum detalhamento mais sofisticado, no Word a dificuldade acaba subindo muito. Já no LaTeX, o LaTeX ele já por sua própria natureza, de certa forma bem difícil de se mexer. E quando eu falo bem difícil é mais por questão de prática. A gente vai falar um pouco mais depois disso. Mas não é intuitivo, como eu falei anteriormente. O LaTeX não é muito intuitivo. Então ele já é naturalmente difícil de se mexer a uma primeira vista. E só que ele tem um detalhe. Conforme ele vai aumentando o grau de complexidade dele para as coisas que você precisa fazer, a dificuldade ela não aumenta tanto. Porque, tipo assim, geralmente quando você vai fazer as coisas no LaTeX, elas são de certa forma padronizadas. No sentido de que qualquer coisa que você precisa colocar mais já não é tão difícil de se mexer. Não sei se eu consegui ser bem claro. Você precisa botar um detalhe a mais no documento. É uma coisa que você vai lá, pesquisa e o formato, com a sintaxe com que você constrói aquela coisa dentro do LaTeX, ela de certa forma acaba sendo a mesma que você já vinha aplicando. Então existe essa tendência assim de que a dificuldade no LaTeX ela não aumente muito conforme a complexidade que você precisa para o seu trabalho. E ainda tem mais um detalhe importante, que como qualquer linguagem de programação, quando você vai se adaptando, você vai praticando, a tendência é que essa curva de dificuldade ela tende a diminuir ainda mais, porque as coisas saem com muito mais fluidez para você construir, certo? Então, a ideia desse tópico era justamente, digamos assim, convencer vocês a usarem LaTeX no lugar do Word. É óbvio que o Word ele tem as suas particularidades que o tornam mais fácil, então tudo depende da aplicação que você vai fazer. Como quase tudo no mundo, tudo depende do que você vai aplicar. O lema da engenharia, né? Determinada coisa é certa ou é errada, aí, depende. Depende do contexto, depende de um monte de coisa. A gente vai falar um pouquinho sobre o Overleaf. O Overleaf, na verdade, é a plataforma que a gente vai usar aqui no curso, no mini curso, com o intuito de facilitar, porque para ninguém precisar baixar LaTeX em máquina, etc. O Overleaf é basicamente uma plataforma online, que ele suporta o LaTeX, certo? E ele é de certa forma bem intuitivo de se mexer. E eu tenho minhas críticas com relação ao nível de organização que você consegue fazer nele, mas você consegue organizar seus trabalhos, funciona em nuvem, certo? Então você consegue fazer seu trabalho em nuvem. Às vezes ocorre o problema de você perder dados dentro do seu dispositivo
que você usa. Às vezes você perde pendrive onde está o seu trabalho. Então o Overleaf tem essa vantagem de você conseguir trabalhar em nuvem, que pode ser interessante para muitos usuários, certo? E o Overleaf ele tem algumas opções com relação à organização. Ele tem um conjunto de ferramentas que é interessante para se trabalhar. E eu acho que inicialmente ele é uma boa ferramenta para se começar a usar LaTeX, certo? Bom, falar um pouquinho só sobre os conteúdos a serem abordados no decorrer do minicurso. Isso aqui é uma coisa que pode mudar, mas em termos de tópicos, a ideia é que cada vídeo ele tenha um determinado tópico desse sendo abordado. Então, por exemplo, esse primeiro vídeo está sendo com o intuito de apresentação do minicurso e do próprio LaTeX em si. O próximo vídeo ele vai tender a fazer uma ambitação no Overleaf, apresentar o Overleaf, como você mexe, o que ele tem disponível para você mexer, coisas nesse sentido. Acabei escrevendo ali embaixo templates e packs, que na verdade teria que ser o terceiro vídeo. E a ideia é que nos outros vídeos os tópicos sejam basicamente falar sobre como você faz um sumário, capítulos e seções, falar sobre as equações que você escreve no LaTeX, como você escreve as equações no LaTeX, de um jeito que fique organizado. Não só equações em si, mas outras estruturas que se classificam no ambiente de equação do LaTeX. Também falar sobre referências e citações no LaTeX, que é uma coisa muito interessante, na verdade. Falar sobre também tabelas e imagens. A partir de tabelas e imagens, provavelmente vão ser 2 vídeos separados, na verdade. E a aba de tópicos especiais vão ser coisas que não necessariamente são parte integrante do básico do LaTeX, mas que ajudam na construção de trabalhos. Então, por exemplo, você quer pôr... Sabe aquele link que você põe no documento escrito clique aqui? Coisas nesse sentido. Você conseguir alterar cores do texto. Deixa eu pensar aqui. Conseguir botar também... como é que é o nome? Número de página. Coisa nesse sentido. Coisas que não necessariamente são cruciais. Apareceu um barulhinho do WhatsApp. Ignora aí. Mas a ideia é basicamente essa. Então, por fim, o vídeo é esse. E até o próximo vídeo. E é isso aí.